Nem mais um euro para a comunicação social. Alguém concorda comigo? Pá, só quando a maioria de nós portugueses perceber que o governo até pode ir ao volante do nosso país, mas nós é que dizemos para onde é que queremos ir, como é que queremos ir e a que velocidade é que queremos ir. Nós é que dizemos ao governo o que é que deve ser feito e não o contrário. E não o contrário. Quando a maioria de nós perceber a verdade por trás de tanta mentira, a mentalidade dos nossos governantes e até a nossa própria mentalidade vai realmente mudar. Quando nós percebermos que o nosso dinheiro público é gasto onde nós realmente achamos que é mais importante, acreditem, nunca mais, nem mais um euro irá para a comunicação social, nem mais um euro irá para políticos corruptos e para as suas reformas vitalícias, mas sim para as coisas que realmente interessam ao interesse público. Este vídeo que eu estou a fazer neste momento é para todos os políticos que um dia quiseram fazer a diferença, mas hoje a única preocupação que têm é se voltam a ser eleitos ou não e conseguirem que os seus interesses pessoais prevaleçam em relação ao interesse do nosso país. Eu gostava que vocês percebessem, se ainda não se aperceberam, que apesar de muitas vezes vocês serem levados ao colo pela comunicação social, as pessoas estão mais atentas e mais informadas do que nunca àquilo que vocês dizem, àquilo que vocês fazem, e essas mesmas pessoas estão a entender que por trás dos vossos discursos muito bonitos, os vossos discursos são muito bonitos e politicamente corretos, a verdade continua a ser escondida e alterada principalmente por quem devia estar a escrutinar o vosso trabalho. E às vezes ouço falar alguns políticos, ainda agora estava a ouvir o debate quinzenal, alguns políticos, principalmente de esquerda, a defender, e são pessoas inteligentes, a defender as coisas mais absurdas, sem qualquer sentido de moralidade, mas também eu percebo, eles não têm moralidade. Mas o pior é que muitos de vocês conseguem enganar muitas pessoas com estes discursos de apoiar os pobres, mas na realidade criam cada vez mais pobres, um discurso de liberdade, mas na realidade vocês defendem as ditaduras, transformam as pessoas que pensam diferente em inimigos. E isto está a acontecer também aqui no nosso país. Dizem defender as minorias, mas é só quantas minorias vos possam dar poder. Porque eu ainda não vi nenhum político de esquerda, por exemplo, a defender as mulheres islâmicas que realmente sofrem nas mãos dos homens islâmicos. Porquê que não defendem isso? Porquê que não defendem os mesmos direitos dessas mulheres? Porquê que não defendem os direitos dos países como Cuba, Venezuela, agora até o Brasil e outros que não têm democracia? Não vejo manifestações a defender as minorias em muitas dessas ditaduras. Vocês, no fundo, querem apenas destruir os países onde existe alguma liberdade ainda. Vocês fazem as pessoas andarem em círculos e sempre com a mesma cassete na cabeça, sempre a mesma coisa. Mas aos poucos vocês estão a perder a confiança das pessoas, porque as pessoas não são burras durante tanto tempo. Para conseguirmos ter a confiança das pessoas, a longo prazo principalmente, é preciso nós termos caráter, é preciso nós termos valores morais e defender a verdade. E mesmo quando essa verdade vai contra aquilo que nós defendemos, o importante é defender a verdade, porque o vosso problema é que tudo o que vocês dizem que vão fazer, vocês nunca fazem. Vocês conseguem sempre piorar a nossa vida sem terem qualquer problema de consciência. Consciência com vocês, não há problema. Afinal, vocês não se afetam com aquilo que acontece e com as vossas decisões, gastando o nosso dinheiro público em coisas que nada interessam ao nosso povo. Gostava que os políticos, como disse no início, percebessem que são as pessoas que dizem ao governo o que é que deve ser feito e não o contrário. Eu sei que muitos de vocês, assim que vencem as eleições, mudam totalmente o discurso. E aquela ligação próxima que tinham com o povo, de andarem nas ruas, aos abraços e aos beijinhos, depois passam a uma ligação distante e muitas vezes arrogante. Mas quero que vocês saibam que o povo português, mais do que nunca, está a perceber as vossas táticas e as vossas manhas. Nós é que vamos decidir onde é que vai o nosso dinheiro, onde é que vai o dinheiro dos nossos impostos, quando a maioria perceber que o Estado trata o dinheiro público sem qualquer responsabilidade. Quando a maioria de nós perceber que estamos entregues a pessoas que tratam o nosso dinheiro sem nenhuma responsabilidade, nem nenhuma consciência, bem, se nós famílias usássemos o dinheiro do orçamento familiar como vocês tratam o nosso dinheiro, como vocês tratam o dinheiro público, todos nós estaríamos falidos e diríamos que a culpa nunca é nossa, a culpa nunca é vossa, nada. Para não falar nos casos de corrupção que envergonham qualquer pessoa. O Estado, neste momento, é um problema e não a solução. Eu sei que isto parece palavras do Javier Milei, mas é a realidade. Só quando os políticos não se deixarem corromper, só quando o preço do seu caráter seja a sua própria vida e não 1 ou 1 milhão, ou 5 milhões, ou 10 milhões, e quando alguém decide fazer a diferença através da verdade, a sua vida é o preço dessa verdade e não um valor pelo seu caráter. O seu caráter e a verdade
não pode estar à venda. Para aqueles políticos que percebem que a verdade e o bem das pessoas está à frente dos seus interesses, eu espero e ainda tenho esperança que ainda existam políticos assim, a eles quer dizer que nós todos temos uma missão aqui na Terra, uma missão divina, que nós temos um país tão pequeno, pá, nós somos um país muito pequeno e em certos sítios do mundo até somos confundidos como se fôssemos uma província de Espanha, mas a nossa nação é provavelmente a nação mais pequena, mas ao mesmo tempo a nação que mais influenciou o mundo que nós temos hoje. Não com o interesse de ser a nação mais rica, não de ser a nação mais poderosa do mundo, mas a nação que levava a mensagem de Jesus Cristo ao mundo inteiro. Eu sei que nem sempre da melhor maneira, mas esses valores continuam hoje nos sítios onde se prospera mais no mundo. Quando os portugueses navegavam em alto mar, naquelas pequenas caravelas, eles levavam a cruz de Cristo à frente das caravelas. Porque eles percebiam que não podiam só contar com a sua coragem, eles não podiam só contar com a sua valentia, mas eles também precisavam da ajuda de Deus. Como era bom, nos dias de hoje, tivéssemos políticos que entendessem que realmente existe um certo e um errado, ou melhor, existe um lado bom e um lado mau. E esta guerra espiritual realmente existe. Mas hoje, praticamente, todos viraram as costas a Deus, esquecendo que nós precisamos muito mais de Deus do que Deus precisa de nós, neste momento tão complicado que o mundo vive atualmente. E para quem pensa que os valores cristãos, assim como a Bíblia, não se devem misturar com a política, mas, a meu ver, não haverá uma real moralidade sem os nossos valores cristãos. Enquanto mais anos eu vivo e quanto mais experiência de vida eu tenho, mais certeza tenho que Deus e os valores cristãos foram criados por Deus para o bem do homem, assim como a nossa Constituição Portuguesa. Estes valores são também para evitarmos a tirania e para evitar que um dia o nosso país também seja uma ditadura. Como as coisas estão a andar, isto será apenas uma questão de tempo. Fiquem em paz e obrigado por terem assistido ao vídeo.